Graça e paz, queridos. Boa noite. Quem aqui está com expectativas para ouvir uma palavra da parte do Senhor? Amém. Eu também estou. Então, queridos, eu vou compartilhar hoje, nessa noite, algo que eu compartilhei aqui em uma terça-feira. E hoje eu vou dar continuidade a isso, que é um assunto que eu gosto muito de estudar ele, que é sobre identidade, a nossa identidade em Cristo. Então, bora lá. Vamos abrir lá em Atos 22, 3. E então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então, queridos, quando Paulo usou essa expressão aos pés de Gamaliel, ele estava querendo dizer que ele estava aprendendo de Gamaliel. E da mesma forma, quando estamos aos pés de Jesus, quando estamos aos pés dele, nós estamos aprendendo. Quando nós nos expomos à palavra, nós podemos estar aprendendo mais de Jesus. Porque quanto mais revelação dele nós temos, mais nós podemos nos tornar como ele. E dessa forma, iremos ter convicção da nossa identidade. Somente olhando para Jesus e conhecendo quem de fato é o Espírito Santo para nós, qual o papel do Espírito Santo na nossa vida, que a gente vai encontrar a nossa verdadeira identidade. Porque aqui todo mundo, em alguma fase da vida, o diabo pode ter tentado atacar a sua identidade, com rótulos que não são as verdades da palavra de Deus sobre você. Sobre como, você não é corajosa, você é um vergonhoso, você é feio. Não, queridos, você é aquilo que a palavra diz que você é, amém? Como eu falei, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo para nós. Porque ele é nosso ajudador, nosso consolador, e ele vai nos ajudar a gente descobrir a nossa verdadeira identidade. Vamos abrir lá em João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês os conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará com vocês. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é nosso ajudador, o nosso consolador, nosso encorajador, queridos. Como aqui fala, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador. O Espírito Santo, ele é o nosso encorajador. Vamos lá para João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Querido, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Amém? João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Queridos, outro papel fundamental que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos ensinar todas as coisas. Ele é o nosso professor, amém? E nos lembra as verdades da palavra de Deus. Vamos lá para Romanos 8, 26.
E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós. Olha o quanto isso é poderoso, queridos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele é o nosso intercessor em nossas fraquezas, quando nós não estamos mais aguentando, pensando que não estamos mais aguentando. Ele intercede por nós. Nós precisamos desejar e cultivar também a intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos desejar ter Ele como nosso melhor amigo e como tudo isso que na Bíblia diz. Ajudador, consolador, encorajador, nosso professor, intercessor. Nós precisamos, queridos, cultivar isso, essa intimidade com Ele, desejar ser próximo do Espírito Santo. E nós precisamos também ter pessoas ao nosso lado que amam a pessoa do Espírito Santo. Isso vai nos ajudar muito a cultivar essa intimidade com Ele. Por exemplo, minha mãe e a minha avó, para mim, são os maiores exemplos de, assim, ser best friends forever do Espírito Santo. E, tipo, eu sempre vi realmente desde pequena elas conversando com o Espírito Santo dentro de casa. Perdi alguma coisa e a gente não tá achando, manhã fala, já pedi ao Espírito Santo? E aí foi criando o hábito, foi criando o desejo de dizer, meu Deus, eu realmente preciso estar mais próxima do Espírito Santo. E quão bom é ter Ele como nosso melhor amigo e como tudo que a Bíblia diz que Ele é, amém? Nós não podemos tornar a habitação do Espírito Santo nula e vã na nossa vida. Porque a habitação do Espírito Santo vai mudar completamente a nossa maneira de viver a vida. Quero que vocês abram lá em Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, queridos, a sua perspectiva sobre as coisas muda quando você começa a ter intimidade com o Espírito Santo. E até mesmo em relação com as outras pessoas. Como diz aqui, Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor, queridos. Então, a sua identidade é do amor. Sabe, não vamos ficar declarando, eu não consigo perdoar, é muito difícil para mim perdoar. Eu tenho muita raiva daquela pessoa, uma amargura no meu coração. Queridos, mas quando Deus enviou o Espírito Santo para nós, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua identidade é do amor. Então você consegue sim amar as pessoas. Vamos abrir lá em João 1:12. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mais uma coisa que faz parte da sua identidade. Você é filho de Deus, queridos. E filho tem o quê? Tem uma identidade, um DNA. Você tem a identidade de Cristo em você. O DNA de Deus, a natureza de Deus habita em você. Amém? E quem é filho tem um pai. Então nós temos que ter a consciência de que Deus é o nosso pai. E que cada filho tem a sua identidade única. Cada um de nós aqui temos uma identidade única. Amém? E vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:17. Um versículo muito conhecido por nós, né?
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, né? Somos novas criaturas. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, queridos, quando recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós se tornamos novas criaturas. Nós somos filhos dele. Amém? Vamos abrir lá em Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, queridos. Nós não somos mais desse mundo, amém? A nossa identidade hoje é a identidade de Cristo, a nossa cidadania é dos céus, amém? Nossa cidadania é celestial. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós somos justiça de Deus, queridos. Vamos abrir lá em Romanos 8:37. Aleluias. Oito 37. Acho que falei 7, né? Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou, querido. Então, quando vir as circunstâncias, lembra, eu sou mais que vencedor. A minha identidade é de mais que vencedor. Não é de perdedor, não é de fracassado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos filhos mais que vencedores, vitoriosos. Vamos abrir lá em 1 João 4:17. Já está ali, então vou ler aqui. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Querido, nós somos como Ele, nós devemos ser como Ele aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, queridos. Então, que nós possamos realmente nos apegar, né, a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo é do amor. Nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores, filhos amados, queridos. Então não deixe o diabo colocar rótulos em você. Não deixe o diabo distorcer as verdades da palavra contra você. Porque é isso que o diabo vai tentar fazer na sua vida muitas vezes. Ele tenta distorcer a verdade do que Deus diz sobre nós. Para que, sabe o que? A gente não consiga viver uma vida à altura de quem nós somos verdadeiramente. Ele quer que a gente fique preso numa caixinha sem saber quem a gente é. Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue também usufruir daquilo que temos por direito como filhos de Deus. E o diabo não quer isso, amém? O diabo não quer que a gente seja ousado, porque se a gente não for ousado, a gente não consegue pregar a palavra dele para outras pessoas. Então, queridos, não vamos se apegar aos rótulos que o diabo impõe sobre nós. Vamos nos lembrar das verdades da palavra. Amém? E o papel do Espírito Santo é esse: nos revelar a nossa identidade e a maneira de viver à altura.
O Espírito Santo, ele tem esse papel de abrir os nossos olhos. Por isso é tão importante a gente cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Nas pequenas coisas, sabe, querido? No nosso dia a dia, realmente. Como o nosso melhor amigo. Acordei. Bom dia, Espírito Santo. Bora lá. Meu caso, escola, né? Vamos para a escola, o Espírito Santo me ajuda, estou com muito sono. Me ajuda aqui. Você no seu trabalho. Ai, Espírito Santo, me ajuda, me dá mais força para esse trabalho, que seja um dia excelente, maravilhoso. Nas pequenas coisas, como eu disse também, que vó e manhã me ensinou. Perdeu alguma coisa, Espírito Santo ajuda a gente a achar, ó, rapidinho, queridos. E também, para nós darmos um bom testemunho, como eu li em 1 João 4,17, nós devemos ser como Ele aqui nessa terra, amém? Então, para nós darmos um bom testemunho, o Espírito Santo também vai ajudar a gente nesse quesito, amém? Ele é o nosso ajudador. E nós, como eu falei, nós não podemos receber o Espírito Santo e tornar a habitação dele nula e vã, sabe? Porque ele está aqui para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Em todo o nosso dia, em todas as nossas dificuldades. Porque nesse mundo nós vamos ter aflições, né? Na Bíblia diz, mas nós tem de bom ânimo. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso, amém? Quero que vocês abram lá em 2 Coríntios 4, 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Há uma riqueza, querido, operando dentro de nós por meio da pessoa do Espírito Santo. Agora pode passar para 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Pode passar. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos, querido. Então, quando nós temos a consciência desse tesouro e nós cultivamos a intimidade com o Espírito Santo, isso vai afetar a sua forma de reagir às situações. Isso vai afetar também a forma como você se vê, a sua identidade. Amém? Então nós precisamos ter consciência dessa riqueza que habita em nós. Amém? E tem uma frase de Kenneth Hagin, que ele fala sobre o Espírito Santo, que eu achei muito interessante. E eu vou ler aqui para vocês. É tempo da igreja parar de ter consciência do Deus que está apenas no trono e a igreja começar a ter consciência do Deus que habita dentro de você por meio da pessoa do Espírito Santo. Amém? Tenha fé em Deus que habita dentro de você com o propósito de te guiar em todas as áreas da nossa vida. Quando temos essa consciência, queridos, a nossa maneira de viver muda. A nossa maneira de olhar para as pessoas muda. Nós olhamos com mais compaixão, com mais amor. Até porque o amor faz parte da nossa identidade. Amém? E eu creio aqui que todo mundo conhece a história de Estevão, né? A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E mesmo em meio a uma perseguição, quando estavam prestes a tirar a sua vida, ele permaneceu firme, cheio do Espírito Santo. E aí algo incrível acontece, né? Estevão, ele vê a glória de Deus e diz: Senhor, não os culpe por este pecado, né? Umas palavras muito parecidas com as de Jesus na cruz, né? E isso para mim trouxe uma consciência de, meu Deus, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é impossível a gente estar cheio do Espírito Santo e a nossa identidade, ela não ser afetada.
quando a gente está cheio do Espírito Santo, queridos, a gente tem essa comunhão com Ele, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E vai te lembrar as verdades da palavra. Porque o Espírito Santo, Ele nos revela quem o Pai é, quem Jesus é e quem você é. Olha só o quanto isso é incrível, o quanto o Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Então, vamos realmente cultivar e desejar ter essa intimidade com o Espírito Santo. Dessa forma, a gente vai ter convicção daquilo que somos em Cristo. E o diabo não vai mais nos paralisar. Amém? Obrigada. Aleluias. Então, queridos, eu realmente quero que vocês saiam daqui tendo essa convicção, queridos. Vamos dar um chute na cara do cão e dizer: diabo, você não vai mais nos paralisar dizendo verdades distorcidas de quem não somos. Nós vamos viver o propósito e o plano que o Senhor tem para nós, porque eu tenho convicção daquilo que eu sou. E, queridos, quando a gente agarra isso, nada pode mais nos parar. Nada pode nos parar, queridos. Aleluia.